Não existe ninguém pior na nossa vida. Claro que quem avisa amigo é, né? Mas assim, não existe ninguém pior na nossa vida que depois que a gente comete um erro, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser sua tia, sua irmã, não importa, que vai apontar o dedo e vai te dizer, eu avisei. Não tem coisa mais chata que isso, o erro já foi cometido, você tem que olhar pra frente, o que vai adiantar? Você sabe que a pessoa avisou. Você sabe, você lembra, você tem memória. A pessoa não precisa de chegar e dizer na tua cara, jogar na tua cara e falar, eu avisei. Então eu não vou fazer isso aqui hoje. Mas chegamos num limite da situação que ou ela é resolvida, e essa semana eu acho que vai ser a semana mais importante do Santos no ano, não só pelo jogo contra o Palmeiras, mas por tudo que envolve a semana e por tudo que envolveu o jogo contra o Flamengo. Eu não estou querendo dizer só do ponto de vista tático, do ponto de vista de escolhas. Ontem minha live eu tratei muito sobre campo e bola, quais as escolhas que eu acho que são as mais corretas para o Santos, enfim, dentro do campo, conseguir reunir condições de se livrar de mais um rebaixamento. Mas analisando assim, com um pouco mais de frieza, ontem envolveu muito mais do que campo e bola. Né? E não foi só ontem. Foi também a viagem para o jogo, tema que foi tratado aqui nesse canal. E também quando a gente vê como a coisa foi tratada na contratação do Neymar desde o começo do ano. Hoje finalmente eu entendi o Luiz Henrique, quando demitiu o Neymar do PSG. Eu quero conversar sobre isso com vocês, porque eu acho que não precisa passar necessariamente pela demissão, não só porque não precise, mas porque eu não acredito que isso vá acontecer, a gente tem que trabalhar com a realidade. O presidente do Santos não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso também porque ele deve dinheiro ao Neymar e ao Neymar pai. Vamos lembrar que os direitos de imagem referente ao contrato do primeiro semestre sequer foram pagos. Então a gente tem aqui uma situação que é difícil de equilibrar, mas que tem como o seu principal responsável a figura Marcelo Teixeira, que é agora quem tem a maior responsabilidade sobre tudo isso aqui. Eu espero conseguir condensar o meu pensamento nesse vídeo, não antes de fazer uma recomendação para vocês. Se vocês gostam de brincar de apostas, gostam de se divertir com isso, com responsabilidade, desde que você seja maior de 18 anos, eu recomendo demais a Bet Nacional, que é a bet mais confiável, a bet dos brasileiros, apoiadora de vários eventos muito legais, apoiadora do Vinícius Júnior, né? Patrocinadora do Vinícius Júnior, do Galvão Bueno, patrocinadora desse canal, patrocinadora do meu projeto do Futeboteco. Bet Nacional que veio aqui e se tornou uma das principais casas de aposta do país, muito por conta da sua confiabilidade, muito por conta de tornar o ambiente muito seguro para você, inclusive até na comunicação. Você pode ver que eu falo muito pouco de odd aqui, eu não recomendo, faça odd e tal, aposte em cartão, eu não falo sobre isso, porque a Bet Nacional ela quer ser reconhecida pela confiança, ela quer que você entre no site e se sinta seguro, e seguro em todos os pontos de vista, seguro com tudo que você esteja fazendo e seguro também de que você não vai se viciar. A Bet Nacional sabe que se o Brasil, muitas pessoas começarem a se viciar, o jogo pode vir a ser proibido, então o intuito não é esse. O intuito é que você brinque, se divirta desde que você tenha cabeça para tal. Tá aí então essa comunicação, que é uma comunicação muito menos agressiva que eu vejo outros canais fazendo com outras casas de apostas. Então é por isso que a gente aqui apoia, os meus sócios no Futeboteco, temos o patrocínio na Bet Nacional. Então se você quer, se você gosta de se divertir, mas com responsabilidade, é a Bet Nacional que eu recomendo. O link está aqui na descrição ou aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo para você na tela. Bom, vamos lá. Ontem, gente, assim, passou de todos os limites. Não que eu acho que não tenha passado. Em dado momento, eu venho apontando sobre isso há muito tempo e eu venho sendo uma voz solitária na mídia santista. E fui muito comparado a caras como Neto, a caras como Casagrande e outros tantos que já escancaravam na cara do santista o que era o Neymar e o que ele estava fazendo com o clube. E ao fazer isso, eu fui muito comparado a esses caras, fui chamado de corintiano, etc. Chegou a andar do momento que fiz um vídeo dizendo que o Neymar era um problema para o Santos, fiz um vídeo absolutamente estafado com tudo que estava acontecendo, principalmente depois daquela postura do Neymar na parada da Copa do Mundo de Clubes, quando ele disse que só não foi jogar no Fluminense porque ele precisava treinar.
o descaso dele com a torcida do Santos, que eu gravei um vídeo inflamado. Naquele momento foi feito um vídeo me xingando, né? O comediante Di Lopes, né, fez um vídeo me xingando de tudo quanto era nome, incutindo na torcida do Santos que as minhas críticas ao Neymar eram por questões políticas. Olha o absurdo, assim. E me colocando apelido e realmente me xingando de tudo quanto era nome. Tanto que eu processei, para quem não sabe, o processo tá aí em andamento, eu não sei o que vai dar, o processo é isso, você pode ganhar, pode perder, mas eu não abri mão de tomar essa atitude, porque assim, eu não ofendo ninguém pessoalmente aqui. Nem o Neymar, nem o presidente do Santos, nem o Neymar pai. Se fosse assim, eu já estaria encoberto de processos, né, que não teria nem como pagar. As minhas críticas são profissionais. Ninguém tem a obrigação de gostar do meu trabalho, de concordar comigo, desde que não me ofenda como pessoa. Enfim, e que crie também factoides, né, em cima. Mas também isso eu não tenho controle, né? Eu posso dizer qualquer opinião sobre qualquer outra pessoa tentando difamá-la, mas como é que se controla isso, né? O meu ponto, assim, é que eu venho avisando coisas que vem acontecendo com o Santos do Neymar desde o começo do ano, né? Fui o cara a divulgar o contrato escandaloso do Neymar de 21 milhões de reais por mês no primeiro semestre. E eu sei que naquela época que eu divulguei esse valor, é um valor tão arbitrário, tão fora da realidade, que pouca gente entendeu a gravidade, né? Eu me lembro que quando sai a matéria, eu fui achincalhado, muita gente fez piada com isso, dizendo, lá, o cara acha que revelou uma matéria grande porque revelou que o Neymar ganha muito dinheiro. Ora, meu Deus, o cara achou que o Neymar, que o Santos fosse pagar 2 Coca-Colas pro Neymar, coisa que eu ouvi por aí, né? Ou gente tentando deslegitimar a matéria, dizendo que 21 milhões não era salário porque continha parte de direitos de imagem, como Natália Ferrão, que foi em vários programas aí falar sobre isso, enfim. Também respondi aqui no canal. Mas essa foi a primeira questão, e aí é uma questão que já acendeu uma bandeira amarela para mim, porque um cara que volta recebido da maneira como foi, com a idolatria que foi ali, aquele momento, e não só idolatria sobre ele, mas aquele momento representou muito o que para o Santista era uma esperança de voltar a ser competitivo, né? E estava colocada aos pés daquele jogador que foi o último grande jogador a vestir a camisa do Santos. Tudo isso criou uma expectativa muito alta, e quando a gente vê que para aquilo acontecer, para aquele dia na Vila Belmiro chuvosa acontecer, foi preciso o Santos pagar um salário na época que era superior ao que o Vinícius Júnior ganhava no Real Madrid, numa situação que o Santos tinha acabado de voltar da Série B, que tinha tido em 2024 100 milhões de déficit e ainda aumentando sua dívida, não fazia o menor sentido na minha cabeça. Você vai se afundar ainda mais do ponto de vista de clube para fazer uma aventura. Uma aventura, porque o Neymar, mesmo as pessoas que depositavam a maior esperança nele, sabiam e tinham também desconfiança de que o futebol dele pudesse não aparecer por conta do corpo dele, da falta de cuidado que ele andou tendo ao longo da carreira, que se reflete no Neymar de 34 anos. Mas ali acendeu minha linha amarela também pelo fato de pensar, um cara que foi recebido daquela maneira, que é considerado como ídolo, o cara topa fechar um acordo como esse dizendo que ama o clube. Será que não tem ninguém próximo a ele dizendo, cara, assim, você ama esse clube, você vai extorquir esse clube? Você ama seu pai, você vai extorquir seu pai? Você ama sua mãe, você vai extorquir a sua mãe? Porque essa negociação foi uma extorsão, assim. E assim, a culpa maior não é do Neymar nem do Neymar pai, é do Marcelo Teixeira, que topou ser extorquido. E eu tô falando aqui no sentido figurado, não tô falando aqui no sentido criminoso, porque extorsão é crime, deixa bem claro. No sentido de negociação, assim. No sentido de se colocar num lugar de absoluta subserviência numa negociação. Nós vamos fazer muito além do que nós podemos, porque você é Jesus Cristo. Eu acho que acreditaram no discurso do Mano Brown. Lembra quando o Mano Brown foi ao Podpah e falou que o Neymar se voltar para o Santos? É Jesus Cristo voltando para a Terra. Lembra disso? Eu acho que acreditaram nessa figura de linguagem do Mano Brown, que era uma figura de linguagem. E
aquele momento veio a bandeira amarela, e aí conforme as coisas começaram a acontecer no Campeonato Paulista, outras bandeiras amarelas foram aparecendo, como coisas relacionadas ao comportamento do Neymar. Muita gente, a gente lembra do começo, o início promissor do Neymar ali no ônibus ruim, antes do Santos trocar, ele humildemente dormindo no corredor do ônibus, e mostrando que ele estava ali pelo grupo, que ele estava ali abraçado, que ele estava ali com os caras, que ele estava super disposto a fazer amizade e tudo mais. Até que acontece, por exemplo, o momento que vem a primeira lesão do Neymar no jogo contra o Red Bull Bragantino, jogo que o Santos já estava ganhando naquela altura, nas quartas de final do Campeonato Paulista, e o Neymar ficaria de fora contra o Corinthians. E aí aquele papelão, né? A semana inteira você vê aquele papelão, Neymar joga, não joga, um gerenciamento sobre aquele episódio muito mal feito, levando o Neymar ao banco numa condição que se sabia que ele não tinha a menor plenitude física para jogar. E ali o Santos precisando, os torcedores do Santos, uma vez que tinham o Neymar no banco com a esperança de que ele entrasse, ele não entra, e a gente descobre que aquele mise-en-scène do Neymar no banco foi para tentar confundir o Corinthians a pedido do Pedro Caixinha. Aí você fala, meu Deus. Mais pra frente, depois desse episódio, você descobre que antes do jogo, por exemplo, contra o Corinthians, naquela semana, e até antes mesmo do jogo do Bragantino, o Neymar estava pulando o carnaval, não estava se preparando bem para as fases finais do Campeonato Paulista. Madrugada dentro, vídeos aí parecendo muito alterado, né, com relação à bebida, etc. E a gente que criticava, a gente estava perseguindo o ídolo. O tempo passa, o Neymar só volta ao Santos no Campeonato Brasileiro, no jogo contra o Fluminense. Jogo que tá 0-0, o Neymar entra e o Santos perde o jogo. Gol de Samuel Xavier, depois de uma discussão do Neymar com o Samuel Xavier. O Santos perde, o Caixinha demitido aquele dia. E o Neymar volta a tentar ter uma sequência, e aí ele joga com um jogo contra o Atlético Mineiro, já sob o comando do César Sampaio, joga muito bem, o Santos abre 2-0, ele novamente volta a se lesionar, ficando muito tempo fora. Daí pra frente, outro episódio que chamou muita atenção foi novamente um jogo contra o Corinthians, que o Neymar não pôde jogar, o Santos novamente jogando em Itaquera, sem o Neymar, perde pro Corinthians. E naquele dia, com seus companheiros perdendo, com a torcida muito triste, porque todo mundo sabe que o maior rival do Santos é o Corinthians, independe do momento do Palmeiras, do momento do São Paulo, não importa, é o Corinthians. Você perde o maior clássico desse clube. E, cara, assim, 10 minutos depois começa uma final de Kings League e o Neymar, o time dele foi campeão, absolutamente feliz, radiante. E ainda vaza um discurso aquela semana dizendo que sabia que ia ser julgado e que não estava nem aí. Aí você batia no Neymar? Tô perseguindo o Neymar. É por conta de política. Vem os jogos finais do Santos antes da parada para a Copa do Mundo, quando o Neymar novamente volta a se recuperar e pode ter uma primeira sequência. Ele joga alguns amistosos, como o RB Leipzig, alguma coisa assim, né? E questionado o contrato do Neymar e até só o meio do ano, questionado se ia continuar, ele dizia, não sei, isso aí é com meu pai. E o pai dele dizendo, a gente tá fazendo um favor pro Santos, a gente aqui tá jogando de favor, a gente tá fazendo uma caridade, a gente voltou por caridade, a gente tá ajudando o Santos, né? A gente tá fazendo isso, então assim, se jogar, amém. Lembra? Não foi eu que disse, foi o Neymar pai. E o Neymar dizendo, eu não sei se eu fico. E deixando a renovação de contrato para responder sobre ela cada vez mais quando ficasse no bico do corvo, quando o contrato se encerrasse. E não porque ele queria continuar, mas porque não veio nada melhor para ele. O Neymar pai ainda tentou inventar que veio proposta de times que disputavam a Champions League e o caramba, mas a verdade é que não veio nada e com isso só restou para ele. Só sobrou o Santos. O Santos é uma sobra na vida do Neymar. Aí o Neymar volta e acontece o jogo contra o Flamengo, que ele decide. O Santos faz um bom jogo defensivo, se aproveita de um mau jogo do Flamengo e o Neymar decide num gol de craque, como ele é. Nunca vai deixar de ser.
Mesmo quando tiver 60 anos e barriga de chope, sempre vai ser um craque. Ele decide o jogo. Quando ele decide o jogo, eu sou perseguido. Tá vendo? Chupa. Olha lá, fala do Neymar mais, que não sei o quê. Se voltou a base, que tá muito calada, né? A base dos neymaristas, neymarzetes, enfim, tá muito quietinha. Seja elas de torcedores do Santos, ou seja elas de torcedores da seleção brasileira que apoiam ele incondicionalmente. Tá muito silenciosa, né? É muito estranho isso, mas ali, né, eu fui muito perseguido, recebi ameaça de morte. Eu me lembro de uma mensagem na minha DM dizendo que se eu continuasse falando, criticando o Neymar, eu ia aparecer com a boca cheia de formiga. Eu tenho essa mensagem, eu denunciei, etc. Obviamente de um perfil fake. Desde então, a partir dali, o Neymar passa a jogar muito mal. Na sequência já acontece aqueles 3-0 pro Mirassol, que ele não vê a cor da bola. E ele não passa a ver a cor da bola até então. Ele tem um jogo mais ou menos contra o Juventude, que o Santos tomou 20 finalizações, ele fez 2 gols, perdeu um gol feito, um gol de pênalti, um gol que ele teve que empurrar a bola para dentro do gol sem goleiro. Esses foram os 2 gols do Neymar. Aliás, 3 gols do Neymar no campeonato, 2 de pênalti, um que ele empurrou a bola sem goleiro para dentro do gol. É muito louco isso, né? É impressionante. Mas feito esse parênteses, ali se vê naquela sequência do Neymar de vários jogos ruins que ele não era mais o mesmo jogador. E quando eu criticava e dizia que o Neymar precisava jogar mais, eu era perseguido também, porque se dizia o aproveitamento do Santos com o Neymar é melhor do que sem, e também é uma verdade. Contra fatos, não há argumentos, mas assim, se for pra gente discutir só aproveitamento, a gente tem que mandar o Vojvoda embora, então. Porque ele tem o pior aproveitamento do Santos desde que começou o campeonato. Então a gente tem que trazer o presunto, porque o presunto tem o melhor aproveitamento do Santos desde que o Sampaoli foi embora. Você sabia disso? Nenhum treinador que passou pelo Santos desde 2019 tem um aproveitamento, eu acho que nem o Cuca tem um aproveitamento tão grande, tão alto como o presunto no Santos. O cara que rebaixou o Santos. Então vamos mandar o Vojvoda embora, que tem o pior aproveitamento do ano, e vamos trazer o presunto. Alguém quer isso? Ninguém quer isso. Então não me venha com esse papo de aproveitamento, porque esse papo é muito frio e raso e burro. Porque um jogo de futebol ele tem nuance, você tem que ver o jogo de futebol, analisar o que o jogo de futebol está te apresentando, entender um contexto de um jogo de futebol. E o contexto daquele período que o Neymar estava jogando era que ele estava jogando muito mal. Ele poderia, porventura, gerar isso. Pode ser analisado, um medo no adversário, uma preocupação em sobrar espaço para os companheiros. Você pode analisar do jeito que você quiser. Mas o que tinha de perda de bolas que geravam contra-ataque, quando você via uns números, o Neymar não estava nem entre os top 50. Não está nos top 50 de jogadores que driblam no campeonato. Não estava entre os top 10 do Santos em nada positivo. O único top 10 que ele está no campeonato, entre todos os jogadores do campeonato, é jogadores que são desarmados. Isso não sou eu falando. Por que não se faz também uma conta do aproveitamento do Santos com ou sem um bom tempo? Por que tem que ser só focado no Neymar? E aí, com esse discurso, se tratou o Neymar como Jesus Cristo, como a única solução. E ele ganha para isso. Ele continua ganhando um salário multimilionário e ele tem a obrigação de jogar melhor e salvar o Santos. Mas assim, ontem, não só perdi as esperanças com relação ao campo, que eu nem enxergo ele dos maiores culpados, mas com relação à postura. Veio, né, o vídeo lá, veio a postura dele depois no jogo contra o Fluminense, aí ele de novo retorna, faz o que faz, nessa sequência volta a se machucar e a gente descobre, foi apuração e para quem não sabe eu não estou sendo processado até hoje pelo Neymar, o processo até hoje não chegou, a minha apuração jornalística de que o Neymar estava dormindo muito mal, por isso que ele se machucava corriqueiramente, porque as noites do Neymar são muito agitadas, envolvidas de bebida alcoólica, de narguile, de muito pôquer e muito videogame. Né? E uma pessoa que não se preocupa com a carreira, que não se preocupa em dormir, não se preocupa em descansar para se preparar, não está olhando para a carreira de maneira profissional, não está olhando para o clube que está pagando o salário dele multimilionário de maneira profissional.
Só que aí ele se machuca, o Santos começa a ir mal de novo, porque o time de fato é muito ruim, volta-se a esperança, né? É sempre em cima daquele que não tá jogando. E quando se trata do Neymar, volta a esperança em cima dele. O que a gente poderia esperar? Eu não esperava nada muito além, técnica e fisicamente, do que nós vimos no Maracanã contra o Flamengo. Eu não esperava nada muito aquém. Eu acho que esse Neymar, técnica e fisicamente, se ele for esse mesmo jogador até o final do campeonato, ele ainda pode ajudar. Mas desde que ele seja um bom companheiro para os seus companheiros, desde que ele seja um profissional, desde que ele seja alguém engajado, desde que ele seja alguém querido no grupo. E tudo isso, assim, hoje escancarou que não existe. Não existe. Como que alguém que dá uma entrevista, primeiro, né? Antes, como que alguém, um grupo de trabalhadores, muitos deles que não estão recebendo seus salários em dia, viaja em conjunto para ir para uma partida em outro estado, e aí o Neymar tem o privilégio de ir para um evento e aparecer só no dia seguinte? Como que alguém respeita um líder como esse? Como que esse cara pode vestir uma braçadeira de capitão? O Neymar vestir a braçadeira de capitão com as atitudes dele mostra a falência moral do Vojvoda, do presidente, do Santos como instituição, né? Como que pode isso ser permitido? Como que pode um jogador chegar no dia seguinte? Eu fiz um vídeo sobre isso. Aí, quando vai pro jogo, vai pro intervalo, primeiro antes do intervalo, né, a postura, gesto corporal do Neymar, quando ele não recebe um passe, que sim, ele deveria receber aquele passe do Barreal, mas olha a atitude do Neymar que ele tem com os companheiros de equipe. Um cara desse, como é que ele pode ser querido pelo time? Em dado momento, no jogo, puto com o funcionamento do time, ele desrespeita o time inteiro e desrespeita até o comando técnico, porque ele foi escalado como falso 9 e ele volta para buscar uma bola no pé do brasão, tipo assim, cara, já que vocês não conseguem jogar a bola para frente, vai jogar eu. Olha aqui esse vídeo, ó. Tô com ele aqui. O Santos vai cobrar um tiro de meta, ó. Ele volta, tiro de meta pro Santos, isso ainda no primeiro tempo, se eu não me engano, no primeiro tempo. Pelo lado que o Santos está atacando, ele vai no pé do brasão e cobra o tiro de meta para fazer isso. Isso aqui é uma humilhação pro companheiro. Tipo, vocês não têm qualidade de tocar a bola, então eu vou tocar a bola para vocês para ver se a bola chegar lá na frente. Isso aqui, gente, na boleiragem é você expor os caras. É você expor os caras. E aí você vai pro intervalo, dá uma entrevista dizendo que a única maneira do time fazer um gol é eles te procurarem mais. Sendo que eles te procuraram várias vezes e você não conseguiu criar nada. Não conseguiu criar nada, não deixou um companheiro na cara do gol, não deu um passe decisivo, não deu um drible decisivo, não deu um chute decisivo, não fez nada. Não fez nada. Ainda que em algumas construções você tenha tocado redondo e a bola tenha voltado quadrada, porque o time do Santos é ruim. Uma coisa não anula a outra. E aí ele dá uma declaração daquela novamente expondo a equipe, expondo o treinador, expondo todo mundo. E depois, só faltou, quando o Santos toma o terceiro gol, comer a alma do Zé Ivaldo, que foi o menos culpado no gol. O Igor Vinícius toca uma bola errada pro Bruno Henrique, o Zé Ivaldo acompanha, o Brasão também, o Bruno Henrique limpa e faz o gol, e a bronca ficou pro Zé Ivaldo, que calado ficou. Porque ele sabe que se ele levanta a voz pro Neymar, como dono do clube que ele tá demitido. Ele sabe se ele quer levar o leite para casa, ele não pode discutir com o dono do Santos Futebol Clube, que é o Neymar. E além de tudo, o momento final é coroado pela substituição. Quando o Neymar reclama da substituição, dizendo que você vai tirar a mim, não olha na cara do Vojvoda, e depois de ser apaziguado pelos assistentes técnicos, ele chuta a água e vai embora do banco de reservas sem apoiar os companheiros, vai pro vestiário. Dali o Santos faz 2 gols com os meninos, com os moleques, que era quem realmente deveriam ser valorizados do Santos, que ganham um salário ínfimo e que esses sim se preocupam com o clube e amam o clube. Eu compartilhei ontem um vídeo que saiu numa página famosa de cartoons no Instagram, que tem, assim, representa, é apenas um desenho, apenas uma brincadeira, mas representa tudo que eu penso, essa relação Santos e Neymar ao longo do ano, que é de responsabilidade da diretoria. Vejam aqui, ó.
Neymar andando com o Santos Futebol Clube, né, com o clube de mãos dadas, e aí vem uma tragédia e o Neymar simplesmente, entre se salvar, ele olha para o Santos, entre se salvar e salvar o Santos, ele deixa o Santos morrer. Ó. Me ajuda, Neymar, me ajuda. E ele não ajuda. E ele prefere se salvar sozinho. O discurso, e aí o Santos morre, o Santos cai. E aí que acontece, olha como é forte esse vídeo, apesar de ser uma brincadeira, o rei olhando, chorando lá de cima, com o Neymar preferindo se salvar do que salvar o Santos. O Neymar joga pra ele não joga pelo Santos. O Neymar se tornou isso. E é muito difícil, gente, fazer esse vídeo, porque é de uma tristeza. Esse vídeo aqui é forte, né? Mas é muito o que de fato aconteceu ao longo do ano. De novo, eu adoraria estar errado, adoraria ter sido calado pelo Neymar ao longo do ano e ter saborosamente engolido um desempenho sensacional e ter tido que ser obrigado a reverenciar alguém que do ponto de vista pessoal eu não admiro. Porque não me identifico. Não me identifico. Mas pelo Santos Futebol Clube teria sido uma delícia fazer isso. Uma pena que eu não pude. Uma pena que eu não pude. E ontem a entrevista do Neymar no intervalo, ela também lembra quando o Marcelo Teixeira foi ao programa Domingo Esportivo, eu acho, ou Esporte por Esporte, não sei, e preparou o discurso do rebaixamento, dizendo que, eu acho que foi no Esporte por Esporte, dizendo que o rebaixamento do Santos esse ano não seria igual ao 2023, porque em 2023 o antigo presidente Rueda pegou o Santos numa final de Libertadores e entregou rebaixado. Ele pegou um Santos rebaixado, então é muito mais difícil. Então assim, a culpa não é dele, a culpa é do momento do clube. Ele já preparou o discurso, eu fiz um vídeo sobre isso. O Neymar ontem, na entrevista que ele dá no intervalo do jogo, ele prepara o discurso para o Santos cair. A culpa é desses jogadores, que são uma merda, não minha. Então assim, o que vai acontecer se o Santos cair é que a vida do Neymar vai seguir. Multimilionário, tendo ganhado mais de 200 milhões de reais de uma instituição pré-falimentar como é o Santos Futebol Clube, rebaixando o clube, e a culpa, e esse é o discurso dos amiguinhos, é só você ver ontem, assistir o programa lá, o fechamento do Sport TV, que tem lá o André Rizek, que tem o Denilson, que tem o Felipe Melo, dizendo que ele não atrapalha nunca, que a culpa da Ana Thaís Matos, que a culpa é dos companheiros, que todos eles são muito ruins, que o Neymar só ajuda. E aí eu lembro, né, do Luiz Henrique, que não é esse Neymar agora que não tem capacidade física. O Neymar tinha jogado, o PSG tinha jogado um amistoso de começo de ano, de início de pré-temporada, e o Neymar destruiu com um golaço. E aí você via aquele gol, você via a plenitude física do Neymar e dizia, como é que esse cara vai ser dispensado? E o Luiz Henrique bateu nas costas e falou, é melhor que você vá embora. Porque o Luiz Henrique entendeu no PSG uma coisa, e depois foi campeão, né, o atual campeão da Champions. Ele entendeu uma coisa, e ele foi jogador, sabe muito bem disso, que no futebol não importa o talento que você tenha. Os bastidores, o quanto você joga pro grupo, o quanto você é querido pelo grupo e o quanto você é capaz de, muitas vezes, ser uma laranja podre, o quanto isso pode atrapalhar um grupo. Ele sabia, o Luiz Henrique entende futebol e o Luiz Henrique foi o técnico do Neymar, não é alguém que não gostava do Neymar. O Luiz Henrique foi o técnico do Neymar no único título de Champions League do Neymar, que o Neymar fez o gol na final contra a Juventus de perna esquerda, comandado pelo Luiz Henrique no Barcelona. Então ele sabia de todo o talento do Neymar, sabia tudo que o Neymar podia entregar, ainda naquela época do ponto de vista físico e esportivo e técnico. Mas ele sabia que o Neymar era uma laranja podre. E ele mandou embora. E ele falou, é melhor que você vá embora. E o PSG, a partir dessa decisão, tornou-se campeão da Champions, que era o sonho do clube. O grande objetivo de todos os investidores catares que investiram durante anos no clube francês. Só foi possível quando ele foi embora. No Santos a gente tem que trabalhar com a realidade. A gente sabe que isso não vai acontecer. O Marcelo Teixeira não vai mandar o Neymar embora agora, até porque, de novo, tá na mão do Neymar pai. O Santos deve muito dinheiro aos dois. Mas essa semana precisa ser decisiva com relação ao futuro do Santos.
Dado toda essa memória do que foi o ano até aqui, com a cereja do bolo do que aconteceu no Maracanã, decisões precisam ser tomadas. A primeira decisão é muito clara, é tirar a braçadeira de capitão do braço do Neymar. É uma decisão simples que tem que acontecer. Fala, Neymar, por tudo que aconteceu aqui, você não merece ser o capitão dessa equipe. Ou você aceita ser mais um nessa equipe, ou você abandona e sai do clube. E se você sair, a gente vai dizer que foi você que quis sair porque teve a sua braçadeira tirada, e você vai se queimar ainda mais com todos os objetivos que você ainda tem para o final da sua carreira. A primeira decisão que tem que ser forte é a retirada da braçadeira de capitão do braço do Neymar. A segunda decisão é chamar o grupo e dizer, gente, eu sei que vocês não gostam do cara, eu sei que a postura do cara é a pior possível, e o que vocês acham? O que o grupo acha? Porque pro Neymar decidir, eu preciso que vocês corram por ele. Vocês vão correr por ele a entender se o grupo está disposto ainda, depois de tudo que o Neymar fez, a continuar correndo por ele. E se o grupo disser que não, é sacar o Neymar. Se o grupo disser que sim, não, o Neymar não é um problema, precisamos nos unir, precisamos dele, é chegar e falar, Neymar, a responsabilidade é sua. Não só de decidir, mas de ser um companheiro melhor nessa reta final. Porque se você for um companheiro melhor, na sua qualidade, uma outra bola, você pode decidir, pode estar nos seus pés a permanência do Santos para a Série A. Essas coisas precisam ser conversadas de maneira adulta, de maneira profissional, num ambiente profissional, de portões fechados. Conversas essas que nunca iremos saber como foi e quem se esquentou com quem xingou quem foi parcimonioso, quem que foi importante do ponto de vista de acalmar os ânimos, aquele tipo de conversa que acontece em todos os clubes. Precisa acontecer essa semana. Porque o que aconteceu ontem no Maracanã, se a coisa continuar assim, do Neymar, eu estou jogando para mim e o grupo que se foda, o Santos vai cair para a segunda divisão, com ou sem Neymar. Ou essa conversa acontece durante essa semana, se lava as roupas sujas que precisam ser lavadas durante essa semana, ou o Santos está rebaixado, independentemente dos adversários que o Santos enfrentar. O Santos vai precisar de tremenda concentração, aptidão física, técnica e tática para vencer os jogos que precisa vencer, para superar os desafios que precisa superar, se quiser se manter na primeira divisão, e tem qualidade para isso. Passa por melhores escolhas do Vojvoda em questão de campo, deixei tudo isso muito claro na minha live ontem, que foi muito em cima disso. Passa, é claro, por tudo isso, mas passa pelo gerenciamento de um jogador que ontem abandonou o clube do qual ele é ídolo. E que tenho para mim que se ele ajudar a rebaixar, se o Santos cair, muita gente vai rever a idolatria. Porque assim, o Neymar não é meu ídolo, mas eu reconheço que ele seja um ídolo do clube. Eu não posso negar que ele é um ídolo do clube. Continuará sendo se ele for o principal protagonista do rebaixamento? Eu não sei. Não sei. É para se discutir, mas eu espero não precisar discutir isso. E eu espero que no final da temporada, o Santos ficando ou caindo, que alguém tenha, já que ele não tem contrato mais, que alguém tenha a sabedoria, o equilíbrio de bater nas costas do Neymar e dizer: obrigado, foi isso. Essa relação precisa ser encerrada por aqui. O Neymar, em teoria, se ele não se machucar, ele tem mais 6 jogos vestindo a camisa do Santos. Que ele salve o Santos e que ele nunca mais vista essa camisa profissionalmente. Que ele consiga salvar o Santos, que ele seja um eterno ídolo do clube, que ele volte ao Santos para visitar companheiros, que ele levante a bandeira do Santos ao mundo, que ele faça um papel de embaixador, que ele mantenha a tatuagem do Santos e nunca apague, mas que como jogador profissional sejam os últimos 6 jogos do Neymar com a camisa do Santos. Independentemente do que acontecer nesses 6 jogos, eu sou contra a permanência do Neymar para 2026. Sou contra. O Neymar não pode mais continuar. Ele precisa ir embora. E alguém precisa avisar isso para ele. Ter culhão e avisar isso para ele. O grande problema é que para ter essa conversa, para alguém peitar o Neymar que manda no clube, você precisa de uma direção. E o Santos hoje não tem. Então, Marcelo Teixeira, eu sei que você não gosta de mim.
Eu sei que você não me respeita, eu sei que você me acha um blogueiro, um influenciador que faz mal ao Santos. Eu sei que você acha que a culpa é minha. Mas bota a mão na consciência, saiba que você é o presidente do clube, que nesse momento, depois de tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, você precisa agir. E não é nos microfones, é nos bastidores. Você precisa tomar a frente, estar na reapresentação do grupo para o treinamento dessa semana e lavar junto com esse grupo a roupa suja, entender as decisões que precisam ser tomadas. Se você não tomar as decisões, você, o departamento de futebol, junto com o Alexandre Matos, com a comissão técnica, junto com o Vojvoda, se vocês não tomarem as atitudes que vocês precisam tomar com relação ao Neymar e com relação ao que ficou do grupo, do olhar do grupo para com o comportamento do Neymar, o Santos rebaixou. A única salvação passa por uma lavagem de roupa suja pesada, porque não existe mais unidade. Num grupo que uns recebem e outros não, que uns têm privilégios e outros não, como é que esse grupo vai se unir? E acerta o salário, a imagem de quem não acertou. Tire dinheiro, sabe lá Deus de onde. Você foi eleito como presidente e tem responsabilidade de fazer. Acerte o direito de imagem dos jogadores essa semana. E aí você vai ter moral para falar. Aí você vai ter moral para se reunir, para cobrar. Faça isso, presidente. Se você não fizer isso, você vai rebaixar o Santos. Grande abraço e até o próximo vídeo.